Olá, meus amados. Hoje, dia 5 de março de 2022, sábado depois das cinzas. Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: Segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Então aqui nós vemos Lucas apresentando o chamado do apóstolo Mateus, que depois vai escrever o Evangelho. Eu li uma vez uma frase que eu acho muito bonita. A frase dizia que Mateus levantou-se da coletoria de impostos para depois sentar-se novamente à mesa para escrever o Evangelho. Então, o que é interessante aqui, Jesus já tinha chamado seus primeiros discípulos ali, que depois serão os apóstolos, na beira do mar da Galileia. E agora ele passa na coletoria de impostos, também chamada de Telônio, e chama Levi. Levi é o outro nome para Mateus, é a mesma pessoa, é o apóstolo e evangelista São Mateus. Jesus simplesmente passa e diz: segue-me. Não faz nenhum discurso, vamos dizer, não promete nada. Simplesmente ele olha para Mateus e diz: segue-me. E São Lucas nos diz que Mateus, Levi, deixou tudo, levantou-se e seguiu Jesus. Então, uma decisão assim imediata, sem pensar muito. Provavelmente, gente, como ele era um coletor de impostos, ficava sentado ali à mesa da coletoria de impostos, com muita probabilidade ele já tinha ouvido Jesus pregar, já tinha ouvido as pessoas falarem de Jesus. E o Senhor deve ter feito um convite que caiu lá no fundo do coração dele, que ele não pestanejou e simplesmente, da mesma forma que os pescadores ali que estavam à beira do mar da Galileia, que depois se tornaram pescadores de homens, como eu dizia, esse homem se levanta da coletoria para depois sentar-se novamente à mesa para escrever o Evangelho. Então é uma mudança completa de vida. E todos eles, nós notamos que São Lucas vai dizer que imediatamente deixaram tudo e seguiram o Senhor. Bom, aí Mateus prepara então um grande banquete para Jesus. Era uma forma. Como é que quando a gente quer ser íntimo de alguém, quando a gente gosta muito de alguém, o que a gente faz, gente? A gente convida a pessoa para ir para a casa da gente. Então, para a nossa intimidade. E foi o que Mateus fez. Mas São Lucas traz um detalhe aqui muito interessante. Diz o texto: estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Gente, Levi era o quê? Um cobrador de impostos. Lembremos que os cobradores de impostos eram considerados pecadores públicos. Esses homens eram odiados pelos judeus. Eram considerados, como eu disse, pecadores públicos porque cobravam imposto do judeu. Mateus, sendo judeu, cobrava imposto do judeu para entregar a Roma. Então ele oprimia o próprio povo dele para entregar dinheiro para Roma. Então eles eram odiados, considerados grandes pecadores. Um outro nome que a gente tem para cobrador de impostos, gente, é publicano. Bem, publicano também era o cobrador de impostos. É o nome que se dava em latim. E aí, quem que você acha que ele convidou para a casa dele? Gente, ele era cobrador de impostos. Quais eram os amigos dele? Outros cobradores de impostos. Então, na casa de Mateus estava cheio de gente pecadora, segundo o pensamento dos judeus daquela época. E aí eles perguntam, os fariseus e os mestres da lei
murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus, perguntavam na realidade, por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? No fundo, por que vós, ou seja, vocês e também o seu mestre, Jesus, por que vocês comem com os cobradores de impostos e com os pecadores? É aquilo que eu dizia, na casa de Levi, de Mateus, só tinha gente pecadora, segundo o pensamento judaico. Mas o que era santidade? É preciso entender o que é santidade segundo o pensamento judaico. Segundo este pensamento judaico, a santidade era ficar longe dos pecadores, não me contaminar com os pecadores. Para o cristianismo, o que era a santidade? Era levar os pecadores ao arrependimento. Ou seja, a seguir Jesus. Isso era a santidade. Romper com a vida de pecado e iniciar uma vida nova. Só que para eu levar um pecador ao arrependimento e romper com a vida de pecado, eu preciso me aproximar dele. Entendeu? Diferente dos judeus que ficavam longe. Essa é a grande diferença. Por isso que Jesus vai comer com os pecadores para levá-los a uma vida de conversão, a uma vida de arrependimento, portanto, uma busca pela santidade. Por isso a resposta de Jesus. Jesus fala, os que são sadios não precisam de médico. Quem é o médico ali? É Jesus. Quem são sadios são aqueles que não estão na vida de pecado, que já entraram num processo de conversão. E então Jesus fala, os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. E aí Jesus diz, eu vim não chamar os justos, porque os justos já estão no caminho da santidade, da justiça, que permaneçam, que continuem, que não parem, mas sim os pecadores para a conversão. Conseguiu perceber aqui qual é a diferença dos mestres judaicos e de Jesus? Jesus veio exatamente para os pecadores, para tirá-los do pecado e levar, através da conversão, a uma vida de santidade. Enquanto que os judeus eram o quê? Permanecer longe, distante desses pecadores, para não se contaminarem. Então, nesse período que nós vivemos de quaresma, a quaresma nos convida a essa vida nova, a esse arrependimento, a essa conversão. Por isso que esse texto tem tudo a ver, esse texto de Mateus, cada um de nós podemos nos ver aqui como Mateus, que vivia uma vida de pecado e ao encontrar o Senhor abandona essa vida de pecado e entra num processo de conversão, de mudança de vida. Nós hoje também somos chamados a tomar esta decisão nesse período da quaresma, essa mesma decisão que Levi, São Mateus, tomou de seguir o Senhor e buscar uma vida de santidade. E diante desta palavra, Senhor, nós queremos, como Mateus, hoje tomar a decisão de te seguir. Talvez, Senhor, nós já estamos na igreja há muito tempo, mas não tomamos uma decisão real e verdadeira de uma mudança de vida. De uma mudança de vida, de conversão verdadeira, de seguir os teus mandamentos, de ter atitudes de homens e mulheres de Deus. Não só falar como homens e mulheres de Deus, mas agir como tal. É preciso, Senhor, que nós tenhamos esta ousadia de Mateus, que rompeu com toda uma vida de pecado e decidiu seguir o Senhor. E não só isso, convidou os amigos para conhecer esta vida nova e também apresentar esta vida nova e esse mestre novo que é o Senhor. Porque aquele que é tocado pelo Senhor verdadeiramente também quer levar aqueles que ele ama para uma vida nova. E mãe querida, nós pedimos mais uma vez a tua intercessão, de forma especial neste sábado, dia consagrado à Senhora na Igreja Católica. Nós pedimos, Rainha da Paz, reza pela paz mundial, intercede por este fim de toda essa guerra que está acontecendo ali na região da Ucrânia, da Rússia. E pedimos também, mãe querida, pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.